O pesquisador Carlos Graeff, da Unesp de Bauru, fala sobre células solares e bioeletrônica. Ele, em conjunto com sua equipe, realiza estudos sobre energia solar e dispositivos com resistência variável. O intuito é buscar um melhor rendimento e estabilidade para as células solares, diminuindo seu custo de produção. O Ciência Sem Limites começa agora. Começa agora o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura do programa desta semana, vamos falar sobre células solares e bioeletrônica. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador Carlos Graeff, do Departamento de Física da Faculdade de Ciências do campus de Bauru. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Prazer é meu. Para quem está nos vendo, antes da gente entrar no tema, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Sim. Então, eu fiz a minha graduação, mestrado e doutorado na Unicamp. Aí eu fui para a Alemanha para fazer um estágio de pós-doutorado durante 2 anos. Retornando ao Brasil, fui contratado na USP de Ribeirão Preto, onde eu permaneci por 10 anos, fiz a minha livre docência lá. E aí eu ingressei aqui na Faculdade de Ciências em 2006 como professor titular e estou aqui desde 2006. Então, esse laboratório que a gente montou aqui ficou pronto mais ou menos em 2008 e sempre o foco das pesquisas aqui na Faculdade de Ciências foram voltadas aos chamados dispositivos eletrônicos. Então, dispositivos eletrônicos são basicamente sistemas à base de semicondutores que fazem todas as, vamos dizer assim, a chamada era digital, toda a parte dos computadores, né, quer dizer, celulares. Nós vamos entrar em detalhes, Sim. mas é um laboratório e são pesquisas de vanguarda. De vanguarda. Sempre aqui nossa pós-graduação, né, é em materiais, então a ideia nossa é desenvolver novos materiais para esses dispositivos eletrônicos. Para quem está nos vendo, atualmente o professor Carlos Graeff, ele está como pró-reitor. Como é que é estar pró-reitor e ainda coordenar pessoas nessa área de pesquisa e área de vanguarda, área de ponta? Como é que é ser pró-reitor atualmente, professor? Então, dentro dessa minha trajetória acadêmica, eu sempre me dediquei parte do meu tempo para a chamada gestão. Então, eu fui coordenador de pós-graduação em Ribeirão Preto, fui coordenador de área da CAPES quando eu ingressei aqui na Unesp, fui consultor da FAPESP, coordenador de área na FAPESP e atualmente sou o pró-reitor de pesquisa. Eu acho que é uma atividade importante do pesquisador se envolver com a gestão acadêmica, porque no final é necessário tomar decisões e melhor que seja tomada uma decisão por alguém que realmente entenda do funcionamento da academia. Então, uma pessoa bastante ativa na pesquisa é o ideal para ser o pró-reitor de pesquisa. O senhor acabou de dizer que é extremamente atuante na área de pesquisa. Como é que o senhor vê hoje, atualmente, a situação do Brasil relacionada à política de pesquisa, ou seja, em nível nacional ou mesmo até estadual, com muitos cortes, estamos numa crise econômica, Sim. há cerceamento de verbas destinada à pesquisa. Isso não prejudica o nosso país? Então, o Brasil, infelizmente, tem essa característica de ter um financiamento à pesquisa muito intermitente. Então, eu lembro quando eu fiz a minha pós-graduação, também a situação era muito crítica de financiamento à pesquisa. Atualmente, talvez seja uma das maiores crises que eu tenha vivido durante toda essa minha trajetória se eu contar desde o comecinho da pós-graduação, quase 30 anos. Então, realmente é uma crise muito grave, em especial o que está acontecendo nesses últimos tempos, né? Nessas últimas semanas, meses, que eu acho que eu nunca tinha visto um corte tão abrupto de financiamento, bolsas, como está acontecendo. Então, a pesquisa teve um ápice mais ou menos em 2014, em termos de financiamento no Brasil, onde realmente havia recursos quase que nível, vamos dizer assim, de primeiro mundo. E agora, infelizmente, a situação é muito grave. Então, fazer pesquisa no Brasil envolve esse tipo de adaptação. Mesmo com esses cortes, queria que o senhor falasse para quem está nos vendo a situação da Unesp, ainda em termos de ranking, ainda é uma das maiores e melhores universidades do país. Ah, sim, então.
O que a gente tem que entender é que a Unesp é muito heterogênea, é muito espalhada e, obviamente, que os pesquisadores que estão atuando na Unesp, na sua maioria, atuam há muitos anos. Então, eles já estão um pouco adaptados a essa situação de flutuação. Então, um corte tão radical como o que está ocorrendo agora, a gente não vai sentir imediatamente. A gente vai sentir daqui provavelmente 2, 3 anos. Há um delay aí, um retardo. Há um delay grande, porque o que acontece? A função principal da universidade é a formação de pessoal. Então, quando você começa a não ter recursos para fazer uma boa formação, essa má formação ou desestímulo à formação vai se refletir não agora, vai ser daqui a 5, 6 anos. A próxima geração é que vai basicamente sentir. E essa parte de sentimento, ela vai afetar mais graduação ou pós-graduação ou ambos? Acaba afetando ambos, né? Vamos dizer assim, quem está na pós-graduação, teve até um depoimento outro dia no jornal de uma menina que ia começar o doutorado, e aí não tendo a bolsa, ela fala, bom, eu vou ter que fazer outra coisa. Então, ou seja, vão perder potenciais pesquisadores de qualidade de ponta, porque uma situação circunstancial. Então, esse é que é o perigo, é perder talentos. E nos outros países isso não acontece? Dependendo, né, vamos falar assim, em especial nos países chamados de primeiro mundo, o financiamento é muito mais constante. Inclusive agora, só por um contraste assim, com o Brasil, a Alemanha acabou de anunciar que vai investir 160 bilhões de euros nos próximos anos, porque ela entende que é a estratégia mais importante para manter a Alemanha competitiva. Na América do Sul, tem algum outro país, do seu conhecimento, relacionado ao Brasil ou similar à situação do Brasil? A Argentina era o país que tinha a maior tradição científica na América do Sul e na América Latina. E infelizmente, agora não é 2, 3 anos, mas faz pelo menos uns 20 anos que a Argentina vem patinando e vem perdendo a importância que ela teve. Se não me engano, são 3 prêmios Nobel que a Argentina tem. Nós não temos nenhum, só por comparação, e hoje em dia, infelizmente, a situação é muito crítica. Professor, nós vamos falar sobre células solares e bioeletrônica, mas só no próximo bloco. Chegamos ao final deste bloco. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela, carlos.graef@unesp.br. Para você conhecer um pouco mais, www.fc.unesp.br, clique em Departamento de Física, você vai localizar o professor Carlos Graef. Para você ver e rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. É um instante só e a gente volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. E como vocês podem ver, o assunto do programa desta semana, estamos falando sobre células solares e bioeletrônica. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor pesquisador Carlos Graef, da Faculdade de Ciências do campus de Bauru, da Unesp. Professor, vamos entrar então no nosso tema. Nós estamos aqui no seu laboratório e o que são essas células, né, solares e essa bioeletrônica? Evidentemente que no primeiro bloco o senhor deu uma pincelada muito assim por cima. Sim. Vamos entrar detalhadamente no seu objeto de pesquisa. Sim. Então, as células solares, como eu disse, é um dispositivo eletrônico que converte luz em energia elétrica. Para ela fazer isso, então, é preciso uma série de condicionantes. Basicamente, o que a gente faz aqui é um dispositivo que a gente vai, acho que, filmar, vai mostrar. É como se fosse, em cima de um vidro, um chamado filme fino. É esse filminho que nós estamos vendo agora? É. Um filme fino que é crescido. E aí eu preciso de 2 contatos, por quê? Porque eu vou justamente gerar eletricidade a partir dele. Então é como se eu tivesse 2 fios que saem dele, que vão gerar essa eletricidade. Então o que acontece lá dentro é que basicamente a luz é absorvida por esse elemento que é chamado semicondutor, e aí ele gera a carga elétrica. Então, ele gera a carga elétrica e ela então circula pelo circuito, ou seja, ela gera eletricidade. Então, para fazer isso, o desafio é fazer isso com eficiência. O que eu quero dizer? Eu quero converter o máximo de luz em eletricidade. Para fazer esse máximo de conversão,
eu tenho uma série de desafios, desde a absorção, eu tenho que ter um material que absorva o máximo possível de luz, até a questão de ter o mínimo de perdas. Então a eletricidade pode se perder por vários fatores, entre eles que a gente conhece, dissipar, virar calor e tudo. Então a gente tem que buscar uma engenharia de materiais, uma sequência de materiais, um uso mais efetivo de determinados materiais, para que isso ocorra da maneira mais efetiva possível. Quer dizer, hoje no Brasil se converte energia solar em água quente, ou seja, os famosos aquecedores solares, né? Exato. E hoje já tem também a energia fotovoltaica, essa que é o que eu desenvolvo. Então a diferença é essa, você colocou muito bem. Então você pode fazer esse elemento absorvedor, simplesmente virar calor e aí você aquece a água. Esse outro não, essa absorção vira eletricidade. Então hoje em dia também, no Brasil ainda é pouco difundido, mas a gente já tem algumas casas com células fotovoltaicas, existe um mercado ainda bem incipiente no Brasil dessa conversão. Mas hoje em dia é muito caro, né, professor? Muito caro, e essas células são todas importadas. Basicamente, a maior parte, quase 99%, vem da China. Agora, essa energia, quem está nos assistindo pode estar perguntando, é uma energia de corrente alternada ou corrente contínua? Não, é uma energia de corrente contínua e, obviamente, que ela só é gerada durante o dia. Então, um desafio da energia fotovoltaica é justamente esse. Ao contrário de uma hidrelétrica, né, que é 70% da geração de eletricidade no Brasil é feita por hidrelétricas, você abre a torneira, vamos dizer assim, da hidrelétrica, você está gerando eletricidade. Da energia fotovoltaica eu preciso do quê? Do sol. Então eu só posso gerar durante o dia. Então esse é um dos desafios, porque eu quero ligar minha luz à noite. Então eu tenho que armazenar energia. Então, na maior parte dos países, isso é um grande problema para o uso disseminado da energia fotovoltaica, porque não existem sistemas de armazenamento de energia muito efetivos, que é o desafio também do carro elétrico. O carro elétrico ainda não ganhou dos outros, porque o custo da bateria é muito grande. Agora, no Brasil, a gente tem justamente uma situação muito peculiar, que é só o Brasil que tem. Como 70% usa energia hidrelétrica, o que se pode fazer é gerar energia elétrica por célula fotovoltaica durante o dia, hidrelétrica durante a noite. Você guarda a energia na forma de água nos reservatórios. Perfeito. Então, é um país singular e que a gente deveria se aproveitar melhor dessa energia. Além de todas essas pesquisas, o senhor ainda coordena estudantes aqui de pós-graduação e iniciação? Eu tenho no momento 2 alunos de pós-doutorado, ou seja, já terminaram toda a formação deles, 2 alunos de doutorado, 1 aluno de mestrado e mais 4 alunos de iniciação científica. Vamos ver o depoimento dos alunos de iniciação científica, o que eles estão falando. Roda o VT, pessoal. Com o professor Graeff, eu desenvolvo os dispositivos fotoelétricos com a melanina. A melanina, ela possui componentes com proteção UV, que apresentam alta absorvância e transparência, que são propriedades ópticas essenciais para a construção das células solares, além de apresentar propriedades de condutividade eletrônica, flexibilidade mecânica e compatibilidade com outros dispositivos. Em laboratório, nós conseguimos fazer a síntese de uma melanina que ela consegue se dissolver em água. É importante ter o contato da pesquisa durante a nossa graduação, porque nós conseguimos aliar a teoria à prática, além de ter mais experiência para o mercado de trabalho. Essas pesquisas são importantes porque trazem benefícios para a sociedade. A pesquisa que eu estou realizando com o professor Graeff envolve as células solares de perovskita também. Eu estou tentando fazer a substituição da camada de dióxido de titânio, porque quando a luz incide na placa solar, o que ocorre é que o dióxido de titânio separa o titânio e o oxigênio, que forma o superóxido. Isso degrada a perovskita. A gente está tentando substituir por pentóxido de nióbio, porque a ligação entre o oxigênio e o nióbio é mais forte do que a entre o oxigênio e o titânio. Ou seja, o nióbio não vai degradar, o óxido de nióbio não vai degradar dentro da célula solar, ou pelo menos a degradação vai reduzir.
E isso vai aumentar a vida útil da célula e vai tornar ela mais comercialmente viável. Eu acho que é importante não só para a graduação, mas para o que vem depois, né? Mestrado, doutorado, essas coisas, é importante ter uma iniciação científica. Além disso, a gente aprende a lidar com o laboratório, aprende a trabalhar com certos materiais, com certas técnicas, que talvez a gente precise utilizar depois. Acho que é por isso que é importante a iniciação científica. Parabéns, hein, pelo depoimento. Quer dizer, alunos de graduação já se interessando pela pesquisa, né, professor? Muito importante a participação dos alunos na pesquisa científica. Perfeito. Professor, nos últimos 5, 10 anos, houve muitos avanços em termos de células solares? Sim, então, na área acadêmica, na área comercial, ela se disseminou pelo mundo inteiro. Os preços estão caindo e as vendas estão aumentando fortemente. No Brasil é que está um pouquinho atrás do resto do mundo. Agora, do ponto de vista nosso, de academia, de desenvolvimento de novos materiais, surgiu um material novo que é chamado perovskita, que está atingindo níveis de eficiência em recorde de tempo. Foi desenvolvido no Brasil esse material ou não? Nós somos um dos poucos grupos que trabalham com a perovskita, é o trabalho justamente pioneiro nosso. Perfeito. Estamos chegando ao final deste bloco. No bloco seguinte a gente vai continuar falando sobre células solares e vamos falar também sobre bioeletrônica. É um instante só, o Ciências Sem Limites volta já já. Está de volta o Ciências Sem Limites. E como vocês podem ver, o assunto do programa desta semana, estamos falando sobre células solares e bioeletrônica. Sobre esse assunto, ao nosso lado, o pesquisador e professor Carlos Graeff, da Faculdade de Ciências do campus de Bauru. Professor, o senhor falou dessa substância desenvolvida aqui no Brasil. Conta pra gente como é que vocês desenvolveram, da onde surgiu e o que é essa substância. Então, você está falando da perovskita? Perovskita. A perovskita é um material híbrido chamado orgânico e inorgânico, e ele, como tem uma particularidade muito boa para conversão fotovoltaica, é alta absorção e fácil confecção, porque a gente precisa de materiais muito precisos, muito bem organizados. E a perovskita você consegue fazer cristais basicamente jogando sobre o vidro e faz já o filme imediatamente. E o papel da bioeletrônica? A bioeletrônica é uma interface bem nova, ainda pouco comercial, porque qual que é a nossa dificuldade de interagir com os equipamentos eletrônicos, com o computador, com o celular? É que precisa sempre de um teclado, alguma forma da gente se comunicar. A ideia da bioeletrônica é que a gente possa fazer isso de uma forma mais intuitiva, mais fácil. E a outra, por exemplo, então, a gente pode, por exemplo, fazer um novo olho. Será que uma pessoa que perde a visão? A gente pode fazer um novo olho artificial que substitua o olho humano. E vai conseguir enxergar? Consegue enxergar. Normal, vai ter uma transmissão para... Perfeito. Ou a pessoa que perdeu o poder de caminhar, porque perdeu as conexões neuronais. Então ela restabelece o andar. Então são desafios bastante interessantes, fazendo essa interface entre a gente e a chamada eletrônica. Mas fora isso, tem uma outra área que é muito interessante, porque o nosso cérebro é um computador muito bom. Então o que acontece? Nós podemos mimetizar o cérebro humano com materiais eletrônicos, que é isso que a gente está fazendo. Então a gente tem criado dispositivos que vão fazer o chamado computador neuronal, que vai ser o computador perfeito para a chamada inteligência artificial. Então esse é um desafio que a gente tem desenvolvido aqui em materiais. Em termos de avanço, como é que está hoje em dia nessa área? Estão engatinhando? Já tem algum... Aqui no Brasil são poucos grupos que trabalham com essa interface chamada de... esses novos dispositivos chamados memory stores que simulam o neurônio. Agora, fora do Brasil já existem vários grupos e aos pouquinhos estão começando a construir pequenos cérebros artificiais baseados nessa tecnologia. Inclusive, você tem orientado que está na Europa. Um dos meus orientados está justamente no país de Gales, desenvolvendo parte desses materiais para bioeletrônica. E aqui o senhor orienta a Roberta e o... Roberto. O Roberto? Roberto, Silvia e vários outros alunos. E tudo dentro dessa área aí, da bioeletrônica... E das células solares. E das células solares. Vamos ver o depoimento dos dois? Roda o VT.
A pesquisa que eu realizo com o professor Graeff é na área de memoristor. Então, o que é um memoristor, né? É um dispositivo que, de acordo com a tensão que você aplica nele, ele tem uma mudança na condutividade. Então, com isso, você consegue fazer armazenamento de informações. De acordo com essas mudanças de condutividade, você consegue construir um sistema binário. E a vantagem desse dispositivo é que o funcionamento dele é muito próximo das sinapses humanas. Então, há uma expectativa muito grande da comunidade de que esse dispositivo possa ser utilizado para construir inteligência artificial. A minha pesquisa é tentar juntar um polímero, certo? No caso, látex, e fazer algum tipo de dopagem nele para que ele atinja esse estado, certo? De mudança de condutividade de acordo com a diferença de potencial aplicada. O resultado que a gente tem é com relação ao uso de nanopartículas de sulfeto de cobre dentro da cadeia do látex. E, por enquanto, o que a gente conseguiu foi um outro dispositivo que você escreve a informação e aí ela não apaga mais, certo? Então você tem uma mudança no estado e depois ele não volta mais para o estado anterior, ele fica no estado de condutividade mais alta, ele não volta para o anterior. Para um memoristor, você precisa que haja essa mudança e depois ele volte para o estado. Então a gente agora está pensando em fazer alguns outros testes, retirar algumas das proteínas, porque o látex que a gente usa é látex natural, e ver qual é a alteração, se a gente consegue obter o memoristor usando ainda a dopagem com sulfeto de cobre. Eu trabalho na área de células solares, no meu pós-doutorado, sobre a supervisão do professor Carlos Graeff. Células solares são dispositivos fotovoltaicos que eles fazem? Captam a luz do sol e transformam em energia elétrica. É uma maneira de a gente poder aproveitar toda essa potência que a gente tem para gerar energia elétrica. A gente vem desenvolvendo células solares avançadas, no caso células solares de perovskitas, que é uma tecnologia bem recente, no entanto muito promissora até em substituição ao silício, que são as células comerciais hoje disponíveis. Por quê? Porque devido ao seu baixo custo e alto rendimento. Essas células elas são formadas por um material que tem a sua estrutura, que é conhecida como perovskita, daí o nome. E o diferencial do nosso trabalho, que a gente vem fazendo assim com bastante êxito, é a utilização do óxido de nióbio, mais especificamente o pentóxido de nióbio, em conjunto com esses materiais de perovskita formando a célula. Porque um dos grandes problemas dessa tecnologia é a estabilidade. Apesar dela ter boa eficiência de conversão de energia, esses materiais de perovskita são um pouco estáveis, principalmente em presença de água e de muito calor. Então, o que a gente vem trabalhando muito é na melhora da estabilidade desses dispositivos. Então, um caminho para fazer isso é a utilização do pentóxido de nióbio em conjunto com a perovskita. E a gente vem conseguindo bons resultados. Hoje, uma célula de silício comercial tem uma eficiência média de 12%, 13%, não passa muito de 15% quando ele é muito bem fabricado. Em termos de laboratório, lógico que essa eficiência é um pouco maior, até os 25% de eficiência na célula de silício. As células solares de perovskita já chegaram a alcançar 23% de eficiência em pouquíssimo tempo de estudo. Isso a um custo de fabricação muito baixo. Isso que deixa a gente bastante empolgado e fazer com que um dia elas venham a ser disponíveis comercialmente. Parabéns, hein, professor? São pesquisadores engajados na vanguarda, né? Sim, sim. Então... Professor, como é que está a Unesp em termos de desenvolver pesquisas nessa área de células solares, bioeletrônica? Ela, como se diz, está bem na fita? Sim, a Unesp na área de materiais, nanotecnologia, está na vanguarda do conhecimento, um dos centros mais importantes. Nós temos uma pós-graduação nota 6 aqui no nosso na área de materiais. Na área de materiais. E muito recentemente nós conseguimos um recurso da FINEP para a construção de um novo centro para justamente... Que é esse prédio que nós estamos vendo agora aí nas imagens. Exato. Foi tudo com recurso externo, professor? Recurso da FINEP, da FAPESP, basicamente, além de outras agências de fomento. Como é que vai ser esse novo prédio? O que vai ter dentro dele? Ele vai ser basicamente uma infraestrutura multiusuária com vários equipamentos para a gente poder fazer todo esse desenvolvimento desses dispositivos eletrônicos, as células solares,
dos circuitos eletrônicos. Então vai ser um centro muito avançado nessa área. Perfeito. Para quem está nos vendo, nós estamos chegando no final do Ciência Sem Limites, e para entender o que são essas células solares, vai chegar um dia que a gente pode vestir uma roupa, sair andando na rua e carregar o celular, professor? Sem dúvida, sem dúvida. E aí vai ter ainda uma conexão direta com o nosso corpo, não vai precisar tirar o celular da mão, você já vai falar direto pela tua onda cerebral. Quer dizer, esses filmes futuristas que a gente vê, fala, isso aí jamais vai acontecer. Não, pode acontecer. Vai acontecer, está acontecendo, já está acontecendo. O que eu não perguntei nesse final que o senhor gostaria de destacar? Não, eu gostaria de destacar que é muito importante, né, que os alunos participem da pesquisa científica, que o Brasil tem essas flutuações, mas a gente avança. Não vai parar, né, a gente professor? avança, a gente avança. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela pró-reitoria, pelo desenvolvimento dos seus trabalhos e das pesquisas de vanguarda no seu laboratório. Sucesso, professor. Eu que agradeço. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela. É carlos.graef@unesp.br. Para você conhecer um pouco mais sobre o campus, www.fc.unesp.br, clique em Departamento de Física, você localiza o professor Carlos Graef. Para ver e rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Eu espero por você.